Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Começamos, então, nossa aula de GR do dia 11 de novembro. E na aula de hoje, nós vamos fazer as orientações para o trabalho de GR. Então, nós vamos pedir aí, então, que vocês prestem bastante atenção. O trabalho hoje, vocês vão apresentar uma parte dele, tá? Como início da confecção do mesmo. Então, vou começar aqui apresentando aquele documento que vocês já devem ter lido, tá? Se vocês não lerem, não anotarem as coisas, né, então fica bem difícil. Então, nesse sentido, nós vamos aqui começar, né, a fazer esse nosso trabalho. Então, a primeira coisa que é importante, né, que vocês têm que ler aqui como que é feita a elaboração desse PGRS. Então, a primeira coisa, né, o primeiro capítulo que nós vamos ter no nosso trabalho são os dados do empreendimento atividade. E aqui nós temos um exemplo, né, de como é feito. Então, vocês vão fazer este exemplo aqui. Então, basicamente, o que vocês vão ter? Né? Naquele modelo que eu passei para vocês, tá? Vocês vão abrir o modelo, tá? Não o de hoje, o modelo de trabalho acadêmico, tá? Então, vou aqui projetar. Então, nós temos aqui, né? Essa parte vocês vão ter que fazer, né? Então, o que vocês vão ter que fazer hoje? Vocês vão fazer o capítulo 1, tá? Do trabalho e parte do capítulo 2. Então, nós vamos dividir essa aula em duas, né? Eu vou dar essa primeira explicação, vou ficar online, tá? E aí vocês vão fazendo o trabalho e depois vão mostrando esse trabalho, fazendo a apresentação do mesmo. Então, nós temos aqui, né, a capa que deve ser preenchida, tá? Aqui deve ser preenchido. Essa parte aqui, lista de abreviaturas, siglas, ilustrações e tabela, vocês não preenchem. Aqui vocês ainda não preenchem. Aqui na introdução, basicamente, o que vocês vão fazer? Então, vamos abrir ele aqui. Então, vamos passando. Então, aqui na introdução, né? Introdução. Vocês vão substituir aqui introdução, né? Por... cadê? Dados da instituição. Então, descrição do empreendimento e atividade. Então, vai ser basicamente, né, o capítulo que está lá, vocês também vão fazer aqui. Então, né, vocês vão ter, basicamente, deixa eu achar aqui. Então, vocês vão colocar aqui, descrição do empreendimento ou atividade, como está lá no arquivo. E aí, né, dados da instituição. Ai, eu odeio esse negócio aqui. Peraí, só um pouquinho. E aí, vocês vão copiar aquela tabela.
Ai, ai. Por que não faz do jeito que eu quero? Não sei se copia aqui nesse arquivo, vamos ver. Não copiou direito, mas assim, se vocês pegarem ali, né? Se vocês pegarem aqui a janela, né? Então, tem aqui, ó, anexo 1, né? Na página, na folha 56, modelo, tá? Então, vocês vão pegar aqui, ó, né? Dados da instituição. Vão copiar, vão fazer essa tabela e vão colocar no arquivo do Word ali, né? Dados do relatório responsável. Então, vocês vão fazer esta parte aqui, tá? Nesta aula, mas qual parte? Primeira e a segunda parte. Então, ó, né? Modelo, né? Tá aqui. Dados da instituição. Vamos copiar isso aqui tudo, tá? Essa tabela, vão preencher essa tabela aqui na aula. Então, vocês vão, cada equipe vai colocar de acordo com o, o produtor de resíduo, tá? Então, neste caso, nome da instituição, endereço, tal. Isso aqui, ó, vocês vão inventar, ok? Fácil, né? Então, vão inventar. Só que vocês vão ter que pegar dados que sejam coerentes, principalmente de área construída. Se alguém pegou, né, uma fábrica de automóveis, né, vai ter que pegar e se basear numa que já existe. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pesquisar na internet, vocês podem pegar uma empresa que existe, né, e utilizar os dados dessa empresa de forma fictícia. Então, né, a instituição seria uma empresa fictícia, mas elas têm a característica da empresa que vocês vão trabalhar, né? Então, neste caso, vocês vão inventar aqui, tá? Dados do relatório responsável, né? Data da apresentação, né? Essa data da apresentação vocês deixam em branco por enquanto, incluir a data de conclusão, né? Período de avaliação, aqui, né? Vocês vão deixar em branco por enquanto, tá? Mas onde que vocês vão fazer? Aqui, ó, nome do responsável pelo PGRS, cargo, telefone, e-mail, comissão responsável, né? A comissão é a equipe, tá? Com você, tá? Listar todos os membros que participam da comissão, tal. Ok? Esta parte 3, vocês vão pesquisar e vão colocar aqui, né, a classificação dos resíduos gerados. Se você tem uma oficina mecânica ou alguma coisa desse tipo, né, um hospital, ali a clínica veterinária, etc, né, dependendo do trabalho que vocês colocaram. Então, vocês vão pesquisar na internet quais são os resíduos para cada um desses pontos aqui, certo? Qual é a frequência, tal, né? Então, como é que é produzido, etc. Só fazer uma pergunta aqui. A gente fez aquela prática do quarteamento no laboratório. Alô? Sim, Oi, sim, a gente fez. A gente fez até o relatório. Lembram que vocês fizeram aquilo? É basicamente para preencher isso. Lembram que a tabela é muito parecida, não era? Então, você faz isso, né, para poder classificar os resíduos, né, da empresa. Mas, claro, como a gente não tem a empresa, não dá para fazer. Então, vocês vão pesquisar uma empresa, tá? Ou vocês vão pesquisar várias empresas e tirar uma média do que é produzido aqui, tá? Professor, e se não for produzido galhos e folhas secas, né? Não põe. Esta parte aqui, vocês vão ter que
preencher, então vocês tiram isso aqui e tal, se não tiver, e preencham com orgânico o que a empresa que você está trabalhando produz de orgânico, né? Então, por exemplo, oficina mecânica não tem resto de alimento, a princípio, né? Então, vocês vão pôr outras coisas orgânicas que são produzidas ali. Tá? E aí os recicláveis, né? Frequência de geração, mensal, semestral, anual, né? Aí vocês vão escolher se é mensal, então papel, mensal, papelão, anual, etc, etc. Vocês vão ter que colocar um desses aqui, né? Ou diário também, se vocês quiserem, né? Dentro de cada um deles. Pode ser diferente, cada um pode. Então, se é uma empresa que produz muito papel, aqui vai ser mais mensal. Se ela produz menos metais, aqui vai ser semestral ou anual. Vidro, anual, né? Porque a frequência de geração, ela aumenta, ou seja, é mensal, ou diminui, ou seja, ela é anual, dependendo da quantidade de resíduos aqui, né? Então, como, por exemplo, vocês viram lá na escola vocês têm, né, a gente pegou lixo de um dia. Quais desses resíduos teve menos na escola? Se eu não me engano, era metais e vidros. Metais e vidros. Como tem muito pouco, não adianta pôr aqui 0, blá, 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 né? Então, neste caso, pode ser semestral. Então, se fosse uma escola, metal e vidro seria semestral, por exemplo. E qual que produziu mais aqui desses? Eu não lembro, acho que era papel, não era, gente? Papel. Era papel, tinha bastante papel e... Ah, não tem ali, mas era papel, basicamente. Era papel, certo? Então, vocês vão... Aqui é mensal, certo? Então, vai mudar aqui, certo? E aí, né, se tiver no seu... então, aqui, ó, resíduos não perigosos da classe 2. Então, essa tabela é da classe 2, entenderam? Aqui. Sim. Aí tem a classe 1, resíduos perigosos, né? Então, vão tendo aqui. Rejeitos, né? Papel higiênico, tal, tal, tal. Vocês veem que essa tabela ela é bem mais detalhada do que a que a gente usou no relatório, porque lá a gente estava ainda no começo do ano, né? Aqui a gente já está fazendo uma tabela mais completa. Então, vocês vão copiar, fazer essas tabelas aqui do capítulo 3. E aí, aqui do 4, 5 e 6, vocês vão fazer depois, tá? Vocês vão ter aí 2 semanas para fazer, basicamente, tá? São só essas duas tabelas, então, hoje? Três, na verdade, as tabelas deste capítulo, entenderam? Ok. E, em média, seria quanto tempo para a gente conseguir finalizar? Hoje? Que horas que... você não disse que daria uma pausa, e depois a gente ia começar as outras... Vou dar uma pausa. E aí eu quero ver com vocês se a gente volta às 4h30. Ok. Eu vou estar online. Então, vocês me chamam pelo áudio. E aí, o que vai acontecer? Professor, eu quero ver se está certo. Vocês vão projetar. Tá? Então, um da equipe vai fazer. Então, o que vocês vão fazer aqui? Eu vou abrir o arquivo. Então, deixa eu ensinar aqui para vocês. Então, vocês estão aqui na tela do Google, vocês veem em documento, certo? E aí, no documento, né, iniciar um novo documento em branco, tá? E aí, o que vai acontecer? Vocês vão pegar aqui
Vocês podem fazer todo ele aqui nesse documento em branco, ou, né, ou vocês vão fazer diferente também. Vocês podem fazer da seguinte forma. Vocês vêm aqui no Drive, certo? Aí vai aparecer aqui, né? Tal, 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 tal. Se você, o modelo de trabalho acadêmico, tá? Ele tá salvo lá no Classroom. Então, atividade. Quando vocês vêm aqui na atividade, projeto preliminar de PGRS, certo? Aí vocês vão entrar aqui, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão acessar o trabalho, né? Anexe o arquivo com os capítulos solicitados em aula. Então, você anexa, né, o trabalho, o modelo aqui, ó, ok? Então, você pode abrir esse modelo aqui, no Classroom, no Drive, ok? E aí, o que vocês vão fazer, né? Tá aqui o modelo aberto no Drive. Se ele tiver no seu Drive já, certo? Então, o que acontece? Vocês vão compartilhar, né? Então, vocês vão compartilhar carregando, vocês vão colocar os nomes de todo mundo, inclusive o meu, tá? Então, é só escrever Roberto Schnitt Fugir, que vocês vão aparecer ali, certo? E aí, quando vocês forem editar, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, vamos pôr, né, a pedagoga, tá? Então, tem aqui uma pedagoga. Aí, vocês vão aqui, ó, editor. Vocês me coloquem como editor para que eu possa mexer no arquivo de vocês, certo? Não esqueçam. E coloquem as outras pessoas também. Então, aí vocês vão pondo, vão digitando o nome e vai aparecendo aqui, certo? Ok? Então, vocês vão colocando os nomes das pessoas e elas vão aparecendo aqui. E aí, vocês colocam como editor. Terminou, enviar, tá? Não vou enviar aqui. Mas aí você vai enviar, né, concluído. E aí eu vou poder ver e editar. Assim como vocês vão compartilhar isso aqui com a equipe de vocês, para que todos vocês consigam fazer. Então, se todo mundo acessar o arquivo ao mesmo tempo, né, se estiver compartilhado com todos, todos editam ao mesmo tempo. Então, vocês vão ver mais de um cursor aqui. Vocês vão ter cursor de cores diferentes. E aqui em cima vai aparecer qual é a cor de cada pessoa. Então, rosa vai ser o fulano, verde vai ser o ciclano, e aí dá para ver se a pessoa está editando ou não. Então, dá para fazer com que cada um, né, mexa numa parte do trabalho. Entenderam? Sim. Ok? Então, basicamente, o que eu quero que vocês façam agora? Vocês tentem fazer isso. Ou criem um arquivo do zero lá, ou peguem o modelo de trabalho que já está disponível no Drive de vocês. Está lá, modelo de trabalho acadêmico. Aí vocês vão e mudam aqui, né? Como eu falei, né? Projeto, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, aqui e tal, como eu tinha falado na aula passada. Discente do projeto, os nomes de todos vocês completos em ordem alfabética, em coluna, ou seja, um embaixo do outro. Tema, né, gestão de resíduos sólidos, né, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, trabalho acadêmico, blá, 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 curso de meio ambiente, requisito, como requisito a obtenção de nota na na disciplina de tal, né? Ok? Aqui não esqueçam de mudar a data. Aqui vocês vão pular. Aqui vocês vão pular. E aí vocês começam a fazer a partir daqui. Ó, eu já até apareceu aqui um pouquinho, né? Mas hoje aí é somente a descrição do empreendimento, né?
Um, 2 e 3, gente. Então, tranquilo. 1, 2 e 3. Se vocês forem lá de novo, né? Vocês forem lá de novo, vocês têm que acessar aquele arquivo. Se vocês não acessarem aquele arquivo PDF que está lá, né? Vocês não vão conseguir fazer. Então, eu coloquei lá um exemplo, né? Também na postagem de vocês. Deixa eu pegar ali. Eu postei esse exemplo aqui, tá? Ele não está preenchido, mas ele dá uma noção do que é o plano de gerenciamento. Ó. Pode ver que é bem parecido. Esse aqui é da Prefeitura de Contagem, que fica em Minas Gerais, tá? E eles fizeram um modelinho em doc para as empresas lá da cidade deles. Então, vocês veem que é bem parecido, só que aqui é bem mais detalhado, né? Responsável técnico pela elaboração, pelo empreendimento, né? Caracterização. Aqui vocês têm um outro exemplo, né? E, ó, naquele tipos e classificações de resíduos, né? A BNT 10.004 de 2004, ela vai normatizar ali toda a questão de orgânico, rejeito, tal. Certo? Certo. Então, comecem então a fazer o arquivo ali, ok? De acordo com o PDF que eu mostrei. Então, peraí, deixa eu pegar ele de novo aqui. Então, vocês vão lá, ó, né, o anexo 1, né, nesse anexo 1 ele tem um modelo aqui para ser preenchido. Então, vocês vão copiar, esse é o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e assim por diante, tá? Ok? E aí, no final da aula, lá por 4h30, a gente volta. Eu vou vendo. Então, se vocês forem projetando antes, nesse meio tempo, vocês já vão ficando sabendo das coisas e daí vocês já vão terminando, né? E podem daí pegar sair mais cedo da aula. Daí eu vou explicar, né? Lá por umas 5 horas, como é que faz o resto aqui disso aqui. Certo? Então, vocês vão do 1 a 3. Copiem isso aqui, ó. Peguem isso aqui, copiem tudo, vão lá no arquivo doc, copiem em cima, e aí vocês preenchem, é só preencher. Então, nesse sentido, pesquisem na internet, ok? Dúvidas? Não. Professor, eu vou ser bem sincera, eu achei que a apresentação seria, acho que todo mundo pensou isso. A apresentação seria o conjunto de todos os capítulos. Hoje seria uma espécie de correção. Foi pelo menos o que eu pensei. Mas acho que a gente consegue dar conta. É uma correção, não é uma apresentação formal ainda. Ah, então Eu tudo falei bem. que seria parcial hoje. Então vai ter uma apresentação formal mais pra frente. Vai. Ah, então tranquilo, então tranquilo. Então a gente vai finalizar, então. Ok.
Professor? Professor? Ok. Diga. Então, no outro trabalho, a gente teve que remover esse discente do projeto aqui. Precisa remover dessa vez também? Ou... É para substituir pelos nomes. Ok.